E antes de ser horta, esse espaço aqui acomodava o nosso viveiro pessoal. E o nosso viveiro pessoal tava o quê? Virado em mato. Então a primeira tarefa era organizar tudo isso e aí nivelar o chão. E é isso que vocês estão vendo agora. E só para dar um pouco mais de contexto para vocês, quando a gente se mudou da nossa antiga casa, que era super grande, tinha espaço para muita coisa, a gente acabou se mudando para uma casa menor. E esse terreno aqui é um terreno da família. Então a gente trouxe todo o nosso viveiro que tinha lá com mudinhas, berçário pra cá. E na casa onde a gente mora, a gente fez a horta pequena, otimizando o espaço. Mas a gente queria mais. Aquela horta acabou ficando pequena para as nossas ambições. Então a gente decidiu organizar esse terreno aqui e fazer hortas elevadas, porque o solo daqui não era muito bom para fazer horta. E os alunos do curso já sabem, né, que quando o solo tem essa característica, uma das soluções é fazer camas elevadas, é onde a gente consegue controlar bem esse substrato, esse solo, essa terrinha que a gente vai botar aqui dentro. E se tu não é aluno do curso ainda, não perde tempo, porque o precinho tá super especial e ele serve tanto pra ti que tá querendo começar a horta, mas quer começar do jeito certo pra não perder tempo, tanto pra ti que já tem uma horta, mas não tá colhendo os resultados que você quer. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Feita a escolha do material que a gente ia utilizar pra fazer os nossos canteiros, foi hora então de a gente analisar o terreno que a gente tinha e desenhar como seriam e quais seriam os tamanhos dos nossos canteiros, e aí comprar material e começar a montagem. E sim, pessoal, todas as nossas hortas a gente monta nós mesmos, nós dois, sem mão de obra. Tanto para mostrar para vocês que dá para fazer sim vocês mesmos, quanto para também ser mais econômico. E essa não é a nossa primeira horta elevada de madeira. A gente já tinha camas elevadas na última casa que a gente tinha. Na verdade, a última horta era uma mistura, porque algumas partes da horta tinham um solo bom, outras partes não. Onde o solo não era muito bom, a gente fez camas elevadas. E o mais legal disso é que a gente aprendeu e a gente fez alguns ajustes nessa nova horta. São ajustes pequenos, mas ajustes vão fazer com que a gente tenha maior durabilidade da nossa horta e que as coisas fiquem no seu lugar, principalmente a gente optando por caixotes tão grandes. Vai ser a primeira vez que a gente tem camas elevadas tão compridas. Então, nessa nova horta, a gente, por exemplo, fez escoras internas para manter os caixotes não abaloados. Outra coisa que a gente vai fazer é usar lona na parte interna dos nossos caixotes para fazer com que a umidade da terra não transfira para a madeira, aumentando assim a vida útil dos nossos caixotes. Vocês poderiam também fazer algum tipo de tratamento com verniz não tóxico, mas a gente achou que a lona ia ser uma solução muito boa. Esse primeiro canteiro que a gente tá montando é o canteiro onde a gente plantou o aipim, a mandioca. Já tem vídeo completo no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E aqui a gente fez uma mistura muito legal de serragem com terra, tudo que a gente ainda tinha. Mas pode não parecer, mas vai muita terra dentro desses caixotes. A parte boa é isso, a gente ter o controle sobre o que vai lá dentro. A parte ruim é porque tem que ter material. Então dessa vez a gente optou por comprar uma carga de serragem e uma carga de terra de jardim. O terreno era cheio de bicos e pontas, mas ainda no nosso planejamento cabia mais um caixote menor aqui para otimização do espaço. Não podemos perder o espaço de cultivo. E no final desse dia de trabalho, era essa a situação. Um caixote ainda por botar as escoras no centro e os outros já encaminhados. E aí chegou a serragem. E a serragem pra caramba, coisa mais maravilhosa. A serragem é um composto orgânico muito bom pra gente botar junto na mistura. Ela traz uma leveza ao nosso solo, ela garante que ele fique aerado, levinho, então ela é muito boa.
E esse aqui foi o primeiro caixote que a gente fez. Ele ficou todo esse tempo sem as escoras, pegando chuva, então ele abalou muito. Não parece no vídeo, mas foi bem difícil de colocar ele no prumo certinho. Hora de colocar as lonas internas. Fazer os recortes. E nesse dia o Dani foi enchendo de serragem sozinho. Vocês estão vendo lá no cantinho esquerdo que ele tá levando a serragem pra lá. Por quê? Porque a carga de terra ia chegar, então ele tinha que liberar esse espaço pra carga de terra. Então vocês estão vendo ele na direita pegando e na esquerda lá no fundinho largando o resto da serragem. A carga de terra chegou e não deu tempo. Quando eu cheguei, o Dani já tinha levado vários carrinhos de mão para nivelar em volta dos caixotes. E aí eu comecei a ajudar ele a erguer o carrinho de mão e colocar a terra, então, dentro dos caixotes, que essa é a parte mais difícil de fazer sozinha. E aí a gente foi fazendo uma mistura, dependendo do cultivo que a gente ia ter dentro daqueles caixotes, mais serragem ou menos serragem misturadas com a nossa terra. E dessa vez a gente não foi no morro buscar terra, dessa vez a gente comprou, porque era terra pra caramba. Se na nossa hortinha pequena aqui em casa, a gente já teve que ir muitas vezes lá no sítio buscar terra, dessa vez a gente optou por gastar um pouco mais, mas ter um pouco mais de praticidade. E nessa parte aqui o meu apoio foi totalmente psicológico, porque eu só ajudava a levantar o carrinho. O trabalho mesmo duro sempre fica com o Dani, né? Levando o time nas costas. Segundo caixote pronto, foi hora de plantar então as morangas cabotiás. Um novo dia de trabalho e aqui a gente já tem então o quê? Aipim plantado no primeiro caixote, já tá brotando, que lindo. Segundo caixote, morangas cabotiás, é claro que vão ter mais coisas plantadas aqui, afinal de contas a gente fez um planejamento. E 3 caixotes ainda por encher, então bora que é dia de encher de terra. Enquanto o Dani ia enchendo, eu ia fazendo o pente fino ali na nossa lona, botando mais preguinhos e cortando os excessos. Desse lado, canteiros cheios e adubados, bora pro último canteiro. E realmente, pessoal, essa parte de estruturação da horta, como o pessoal lá do curso muito bem já sabe, é o que dá mais trabalho, mas é o que vai garantir os bons resultados na colheita. Então ele tem que ser feito meticulosamente, ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser bem executado, porque senão pode dar algum pepino lá pra frente. Então assim, fora isso tudo, ele é um trabalho que ele é permanente. Nas próximas colheitas e nos próximos plantios, a gente tem que fazer novas adubações, mas você não vai ter que fazer tudo isso de novo. Então vale a pena investir seu tempo, seu conhecimento, sua técnica aqui. E o monte de terra ainda não terminou. Deu pra encher mais um pouco os 2 canteiros e ainda o Dani conseguiu nivelar em volta dos canteiros. Porque a gente acha que a gente nivela bem, até vir uma chuva e a gente vê onde é que ficam as poças e onde é que tá o caimento. E agora vamos pro plantio. Olha só, tomate, morango. E aqui tudo muito trabalhado no espaçamento certinho pra gente conseguir ter um bom desenvolvimento das plantas. Embora a gente esteja plantando
Plantas que se dão bem, a gente respeita os espaçamentos delas também. Essa aqui é uma chave essencial para conseguir aproveitar bastante o espaço que tu tem no canteiro. É hora de plantar abobrinha. Quando tudo estiver plantado na nossa horta, a gente faz um tour com vocês mostrando tudo que a gente plantou pertinho um do outro, o que a gente escolheu, por que a gente escolheu. Mas por enquanto eu vou mostrando pontualmente o que vai aparecendo. E nesse dia o estagiário veio ajudar a gente. E vocês estão podendo observar aqui em vários caixotes a gente faz a mistura entre mudinhas e sementes, porque sim, tem coisa que vale a pena semear. Aqui o Dani já começou a plantar as beterrabas, também respeitando os espaçamentos. Olha que lindas essas mudinhas. E vocês estão vendo esse tom avermelhado da terra porque já começou a escurecer. Sobrou umas beterrabas junto com o aipim. Ligamos a luz, alface. Vamos semear uma cenoura. E aqui, pimentões. Foram aqui cerca de 30 mudas de beterraba e mais 10 de pimentão. Dani plantando ainda capim santo nesse canto. E ainda ficou coisa por plantar, hein? E aí no próximo dia de trabalho a gente começou a fazer as estruturas para horta elevada, são estruturas de tutoramento para alguns cultivares. O que isso faz? Isso faz com que a gente consiga poupar espaço de canteiro, fazendo com que algumas plantas se espalhem verticalmente. Essa estrutura que vocês estão vendo a gente fazer é para o pepino. E a gente está usando cordas horizontais, mas eu também botei esperas verticais caso precise de um suporte a mais. Aqui também vai ser pepino nesse cantinho. A ideia é ele ser na diagonal e eu vou colocar um monte de preguinhos para conseguir fixar uma tela de galinheiro de plástico, mas vocês vão ver que a minha câmera vai cair e eu não vou perceber, então ela vai ficar filmando o chão um pouquinho. Mas eu tô colocando os pregos, eu vou esticar essa tela de galinheiro e eu vou ter que usar 2 pedaços separados. Então o que eu tô fazendo agora é costurando esses 2 pedaços entre si. Agora eu vou fazer um close para mostrar para vocês melhor. Olha só, por aqui ela vai se espalhar. Aqui vocês estão vendo a telinha presa com preguinhos. E aqui a costura que eu fiz com corda. Assim ele pode se espalhar e crescer nessa direção. E aqui, estrutura do tomateiro. E para essa estrutura de tutoramento, a gente optou por fazer em arco, usando o restante dos canos de PVC que tinham sobrado da nossa horta aqui em casa e ainda os apoios de arame. E assim escureceu. Ainda falta tutoramento de mais uma linha inteira de tomates para mostrar aqui para vocês, mas a nossa horta, por enquanto, já está assim. E olha só, reta final. Vamos fazer então a estrutura da linha de tomateiros. A estrutura aqui de tutoramento vai ser igual a que a gente tem aqui em casa, exceto que ao invés de usar canos de PVC, a gente vai usar o resto das ripas que sobraram do material que a gente comprou para fazer os caixotes. E também a gente tá pregando aí aqueles ganchos, são pregos para prender cerca, porque eles fazem um ganchinho, então a gente pode usar eles para passar os fios, para passar as cordas. E para essa estrutura ter mais estabilidade, a gente fez 3 apoios, então um mais ou menos no meio, porque a gente já tinha plantado os tomates, então não ficou perfeitamente no meio. E assim ficou a nossa horta. Ai, gente, isso dá uma paz, uma felicidade no meu coração. Isso que eu já tô imaginando a nossa horta com todas as flores e tudo mais que a gente ainda vai fazer de acabamentos, mas por enquanto já tá o espetáculo. Então agora sim, deixa eu apresentar para vocês no detalhe o que tem em cada caixote. Nesse aqui foi o primeiro que a gente já plantou, como eu falei, a gente tem os aipins, já estão aí com 30 dias, um pouco mais de 30 dias, estão super bem, todos eles já brotaram, já estão se desenvolvendo super bonitos, dá uma olhada.
E aí, para aproveitar esse caixote, a gente acabou plantando aqui umas beterrabas que acabaram sobrando lá das mudinhas do outro caixote, a gente não quis pôr fora, plantamos aqui num canto. Além disso, a gente vai otimizar o espaço desse caixote e a gente enterrou ali nesse cantinho que vocês estão vendo com serragens, sementes de melão Cantaloupe, que é o meu melão favorito. Estamos muito esperançosos de que ele se desenvolva super bem e que o que vai acontecer aqui? Que ele se espalhe, então, entre os aipins. Ele não vai prejudicar o cultivo do aipim, muito pelo contrário, vamos otimizar bem o espaço. O aipim, quando crescer mais, vai fazer uma sombrinha para ele, vai ser uma situação que ambos vão ficar muito felizes. Aqui a gente já tinha plantado os cabotiás, mas a gente confessa que, olha, já faz um pouco menos de um mês que elas foram plantadas e elas não se desenvolveram tão bem quanto a gente imaginou. Elas ainda estão em fase de adaptação aqui no local novo, mas estão indo. Aqui de pertinho dá pra ver, ó, que já temos rebrotamento. E aqui nas laterais, nas duas laterais, a gente semeou milho. E fazem 7 dias que a gente semeou e já temos algumas mudinhas dando as caras, olha aí. A ideia então é que o milho complemente esse nosso caixote nessa lateral, nessas laterais, né? Aqui nessa extremidade a gente fez esse arco, né, usando os canos de PVC como eu comentei anteriormente, foi uma ideia que a gente viu na internet. E aqui a gente plantou 2 pés de tomate cereja, tá? A ideia é que o tomate passe aqui por fora e comece a se apoiar nesses arames e vá se espalhando aqui por cima. O tomate cereja tem essa característica, né, de ser uma planta expansiva. Não chega a ser uma trepadeira, mas a ideia é que ele quase que fique uma trepadeira. Assim, com o tutoramento a gente vai amarrando e ele vai se espalhando nesse arco. E aqui embaixo a gente aproveitou o espaço para plantar 2 mudinhas de alface, uma verdinha lisa e uma roxinha crespa, tá? Da mesma série, sobraram mudinhas do outro caixote, não vamos desperdiçar. E até o tomate crescer e fazer sombra, a gente ainda pode ir otimizando esse espaço para cultivo. E depois, quando ele crescer e fizer sombra, a gente pode utilizar ele também para outro tipo de cultivo. Já aqui nesse outro canteiro, a gente plantou pela primeira vez morangos. Para nós é a primeira vez. Aqui nesse terreno sempre teve moranguinho, porque o tio do meu marido plantava. Mas para nós vai ser a primeira vez, a gente está bem animado com o cultivo do morango. E ele está se desenvolvendo super bem. A ideia aqui, inicial, não era plantar morango, era plantar batata doce. Mas as nossas mudinhas ainda não ficaram prontas, porque leva um certo tempo para elas ficarem. Mas então, vamos aproveitar enquanto isso para plantar moranguinho. E olha que lindo, floridos e já vindo frutinhas. Já aqui nessa extremidade, a gente optou por tomates. A gente plantou 5 pés de tomates e a gente fez essa estrutura aqui para dar suporte aos tomates, tanto na horizontal quanto na vertical. Dá uma olhadinha. Esses são os ganchinhos, são os preguinhos ganchinhos. Então a gente pode passar cordas aqui para dar estrutura para eles na horizontal e também na vertical para eles irem se guiando, tá? Até porque aqui a gente optou por tomates mais robustos, mais pesados, que são o tomate paulista, o gaúcho e o coração de boi. Então olha só, essa estrutura vai ser essencial para a gente conseguir fazer com que o tomateiro tenha suporte, aguente aos ventos e ao tamanho dos frutos. Então é isso neste lado, morangos e tomates são plantas complementares, então tudo certo. Vamos ver pra cá. Aqui a gente acha que a gente vai ter uma surpresa, porque o que a gente queria ter plantado era a abobrinha, mas a gente não sabe se o moço lá do viveiro não se confundiu e não deu abóbora pra gente ao invés. Então, porque tá com uma cara de abóbora, mas conforme for se desenvolvendo, a gente vai descobrir e a gente conta aqui pra vocês. Turma, e aqui nessa extremidade a gente semeou pepino japonês e essa foi a estrutura que a gente fez para acomodar o crescimento dele verticalmente, tá? Então a ideia é que essas cordas aqui já foram tensionadas na horizontal, então aqui a gente já semeou, vou tentar achar aqui que eu vi que germinou, mas não vou achar, mas enfim. A ideia é que ele vá crescendo e vá usando essas cordas de apoio, tá? Mas a gente deixou esperas aqui em cima também, verticais, pra gente poder passar cordas e fazer um quadriculado
dando assim muito mais estrutura conforme ele for crescendo. Então, se for necessário esse tutoramento vertical, a gente também tem como fazer. Já aqui nesse caixote menor, a composição foi a seguinte. Aí nessa extremidade, a gente semeou milho para que quando ele crescesse, ele fizesse uma sombra para os cultivos do lado de cá, que são aqui no meio alface. A gente plantou pezinhos de alface variados, 2 pezinhos a gente já perdeu em função do calor. Quer dizer, na verdade tem um aí, mas quase não dá pra ver, né? Mas a gente vai observar pra ver se ele se desenvolve bem. E aqui na frente a gente semeou rabanetes. Do lado direito já tem vários rabanetes brotando dentro do tempo esperado, a gente já fez até um raleio. Aqui do lado esquerdo a gente não sabe porquê, mas ainda não veio nada. Mas se não vier, ainda essa semana a gente semeia novamente. E aqui a gente semeou pepino de conserva, que é um pepino menorzinho, branquinho. E a ideia é que ele vá se espalhando aqui por essa telinha e a gente faça assim uma colheita, digamos assim, vertical dele, né? Ela vai dar sustentação para que ele se desenvolva nesse sentido. Aqui não é horta, mas a gente acabou fazendo mais um canteirinho para acomodar os agapantos que estavam aí. Mas aí a gente vai usar para botar outras mudinhas. Então aqui a gente tem agapantos, aqui temos algumas agaves, nosso pé mais antigo de pitanga, ali o nosso pé de estimação de oliveira. E vamos para o último caixote. Aqui a ideia é que o caixote fosse o mais variado possível. Então a gente começou com plantação de beterrabas. Então a ideia era produzir tudo que a gente precisa. Aqui no fundo, capim santo. Já estão rebrotando bem bonitos. E aqui no meio, entre eles, pés de pimentão. Foram pés de pimentão por toda a extensão do caixote, são 10 pés. E aqui a gente escolheu variedades entre verde e vermelho. Aqui na frente a gente aproveitou para plantar mais uns alfaces. E aqui na frente, mais para esse canto, a gente semeou cenoura. Mas a cenoura ela leva um pouquinho mais de tempo para germinar, então faz aí 7 dias, ela não germinou ainda, porém choveu, eu tenho regado regularmente, então assim logo logo ela vai dar as caras. Deste outro lado, a gente fez mudinhas e plantou de couve chinesa, mas ao que tudo indica, elas não vão vingar, elas eram mudinhas bem frágeis, o que é uma peninha, elas não estão indo muito bem. Outro fator é que também já passou da época dela, mas a gente quis plantar mesmo assim, aproveitar que a gente já tinha essas mudinhas. Mas se elas não vingarem, não tem problema. A gente usa esse espaço para outro cultivo. Olha, aqui já tem um pimentão dando as caras. Ai, essa horta é a coisa mais linda! Será que a gente tá feliz?